GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS 4ª edição. Episódio 170, capítulo 14, Lesões, Enfermidades e Fadiga. Enfermidades. Uma produção RPG Next. Este episódio de GURPS é contraindicado para mestres malvados. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS 4ª edição, episódio 170 agora. E dessa vez sou eu, o Heitor, aqui, né, que estou apresentando. A gente não tá com o Vinícius, que não pôde essa semana gravar com a gente. O Dresden também não pôde, o Anderson tá viajando. Então tô eu aqui com a minha esposa Jaqueline. E aí, Jaqueline, como é que você tá? Oi, eu tô bem, e você? Eu tô bem também. Então hoje a gente vai falar sobre enfermidades no capítulo 14 do livro de GURPS. E enfermidades começa da seguinte maneira: moléstias e doenças estranhas podem afetar aventureiros em terras distantes ou mesmo em casa. A busca por uma cura, seja para uma doença lúgubre da princesa, uma praga alienígena ou uma bioarma terrorista, é um excelente artifício para usar em um herreiro. A invenção de doenças também é uma excelente oportunidade para o mestre exercitar uma espécie de criatividade mais mórbida, que coisa terrível de se fazer. Diversos fatores podem proteger contra doenças, como itens mágicos ou tecnológicos, a vantagem de resistente a doenças, como a gente viu lá atrás, ou um alto valor de HT, por exemplo. Os riscos são maiores em áreas quentes e úmidas. Se estiver infectado, um personagem não saberá até que os sintomas comecem a aparecer. O mestre deve fazer os testes de resistência do personagem do jogador para evitar uma doença. Doenças. A maior parte das doenças é causada por micro-organismos e disseminada por pessoas e animais infectados, mas algumas têm outras causas. As notícias sobre áreas assoladas por doenças viajam rapidamente. Um sucesso num teste de assuntos atuais pode alertar os aventureiros a respeito de doenças pela região. A identificação de um local que está sofrendo dos sintomas requer um teste de medicina ou diagnose, que é baseado em percepção. Numa área onde animais estão portando a doença que pode infectar as pessoas, um investigador precisaria examinar um espécime infectado e ter um sucesso num teste de veterinária para perceber o perigo. Definindo uma doença. As doenças são definidas basicamente da mesma forma que os venenos. Para cada doença com a qual os personagens dos jogadores tiveram contato, o mestre deve especificar. Vetor é a forma como a doença é transmitida e disseminada. As doenças normalmente são agentes de contato, sanguíneos, digestivos ou respiratórios. Estes termos têm o mesmo significado apresentado nos venenos. Teste de resistência é o teste contra a HT para evitar a doença. Quem for exposto a ela deve fazer um teste, possivelmente com uma penalidade. A maior parte das doenças permite um teste contra a HT a HT-6. O método de exposição pode modificá-lo. Em caso de sucesso, a vítima não contrai a doença. Em caso de fracasso, ela a contrai, mas tem direito a novos testes, uma vez por ciclo, para se livrar dela. Retardo. Este é o período de incubação, o tempo entre a exposição inicial e o surgimento dos primeiros sintomas. Este período é de 24 horas para uma doença genérica, mas pode variar consideravelmente para doenças reais. Dano. Esse é o efeito da doença em termos de regras. O dano normalmente é de 1 ponto de dano por toxina, mas pode ser maior, até 1D, para doenças virulentas. A RD não protege contra doenças. Os sintomas, febre, espirros, tosse, manchas, erupções, aparecem depois que a vítima começa a sofrer dano. Qualquer dano causado por uma doença não se cura naturalmente até que a vítima consiga um sucesso no teste de HT para se recuperar. Ciclos. Como acontece com o veneno cíclico, uma doença pode provocar dano às suas vítimas em intervalos regulares até que elas consigam um sucesso no teste de HT ou até que os ciclos terminem. O intervalo padrão entre os testes de HT é de 1 dia. O número de ciclos varia com a mortalidade da doença. Por exemplo, uma doença potencialmente fatal pode provocar apenas 1 PV por ciclo, mas pode durar de 20 a 30 ciclos. Sintomas. Uma doença pode apresentar penalidades aos atributos, desvantagens temporárias, etc.
depois que causar à vítima a perda de uma fração especificada, normalmente 1/3, metade ou 2/3 ou o todo do ponto de vida, PV. Contágio. Algumas doenças são pouco ou muito contagiosas, embora normalmente só depois do período de incubação. A combinação do teste de resistência, dano e ciclos determina a mortalidade da doença. Determinando cuidadosamente essas estatísticas, o mestre pode fazer a distinção entre uma gripe virulenta, mais suave, que some em 1 ou 2 dias, retardo de 24 horas, HT, -2, um ponto de dano por toxina em intervalos de 12 horas durante 6 ciclos, e uma doença mais lenta, porém fatal, retardo de 72 horas, HT -5, um ponto de dano por toxina em intervalos diários durante 30 ciclos. O livro do GURPS está basicamente sugerindo que você combe a doença, né? Diagnóstico. Depois que os sintomas de uma doença ficarem aparentes, a sua identificação requer um teste contra a diagnose ou a perícia abrangente de epidemiologia ou veterinário no caso de uma enfermidade animal. Esse teste não é capaz de identificar uma enfermidade nova, mas um resultado suficientemente bom pode dar informações que permitam o tratamento. Tratamento. Remédios apropriados, como ervas, drogas, etc., podem conferir um bônus aos testes cíclicos de HT para eliminar determinadas doenças. Então, em NT de 6 ou mais, antibióticos, como a penicilina, por exemplo, conferem um bônus de +3 para eliminar a maior parte das doenças bacterianas. Em qualquer NT, o cuidado de um médico confere ao paciente os mesmos bônus para se recuperar de uma doença que os bônus para se recuperar de uma lesão. Ver cuidados médicos que a gente viu lá atrás. Contudo, algumas doenças são resistentes a drogas. Nesse caso, a medicina comum não confere nenhum bônus. Em NT de 7 ou mais, os tratamentos para as drogas podem muitas vezes mitigar os efeitos dessas enfermidades, normalmente reduzindo o dano ou prolongando o intervalo, mas isso não é uma cura. Apesar disso, o tratamento por radiação, terapia genética, nanotecnologia, magia e psiquismo ainda podem funcionar. Imunidade e suscetibilidade. Suscetibilidade diferencial. Membros de uma dada etnia, sexo ou raça podem ser mais ou menos suscetíveis a uma doença. Então, por exemplo, o mestre pode determinar que os anões são imunes à criptococose e que os elfos recebem um bônus de +2 em seus testes de HT para resisti-la, mas que a taxa de mortalidade entre os gigantes machos é de 100% a menos que eles sejam tratados dentro de 2 dias. Coitados dos gigantes. Um sucesso num teste de diagnose ou medicina revela tais suscetibilidades diferenciais se elas existirem. Imunidade natural. Alguns indivíduos são simplesmente imunes a uma determinada moléstia. Se o mestre, então, obtiver um resultado de 3 ou 4 na primeira tentativa de um personagem do jogador para resistir a uma doença, ele vai ser imune a ela. Ele tem que anotar isso, mas não pode comunicar ao personagem. Sob circunstâncias normais, ninguém tem como determinar suas próprias imunidades. Imunidade adquirida. Qualquer indivíduo que sobreviver a uma determinada doença pode se tornar imune a ela. Isso depende da enfermidade. Uma pessoa só pega sarampo uma vez na vida, por exemplo. Já a coqueluche pode voltar diversas vezes. Vacinação. Uma vacina não cura uma doença. GURPS prestando um serviço à sociedade nesse momento. Prestem muita atenção agora, por favor, todo mundo que estiver ouvindo, para entenderem qual que é o rolê, beleza? Uma vacina não cura uma doença, mas ela confere uma imunidade quase total. Em NT5 só existem vacinas para poucas doenças, principalmente a varíola, mas elas não são muito difundidas. Em NT6 ou mais, novas vacinas aparecem constantemente e a maioria pode ser armazenada por longos períodos de tempo, como outros medicamentos. O desenvolvimento de uma nova vacina é difícil, leva muito tempo, e aí você tem que utilizar as regras apresentadas em novas invenções, que a gente vai ver lá na frente, usando o NH em bioengenharia. Em NT10 ou mais, tratamentos exóticos, tipo colônias de nanomáquinas, por exemplo, podem conceder a toda uma sociedade a vantagem de resistente a doenças. Contágio. Quando adentrar uma área assolada por alguma doença ou cruzar com uma pessoa infectada, um personagem deve fazer um teste de HT no final do dia para resistir à doença. Em caso de fracasso, ele contrai a doença. Os modificadores que se aplicam a este teste incluem um modificador básico de virulência da doença e um modificador aplicável menos vantajoso dessa lista a seguir. Evitou contato com todas as possíveis vítimas? +4. Adentrou residência ou estabelecimento comercial de uma vítima? +3. Falou com a vítima com certa proximidade? +2.
Tocou brevemente a vítima, mais 1. Usou roupas, cobertores da vítima, mais 0. Ingeriu a carne cozida da vítima, animal, esperamos, mais 0. Ingeriu a carne crua da vítima, animal, também esperamos, menos 1. Contato prolongado com a vítima, viva, menos 2. Beijou ou teve outro contato íntimo com a vítima, menos 3. As precauções apropriadas, máscaras, antissépticos, conferem um bônus a quem sabe o que está fazendo, né? Porque, aparentemente, as pessoas não sabem usar máscara para cobrir a boca e o nariz. O mestre deve considerar e limitar a utilização dessas medidas a personagens de jogadores de culturas que compreendem a teoria dos germes. Final do NT5. Infecção. Um micro-organismo que ataca ferimentos abertos pode causar uma infecção. As infecções ocorrem em qualquer lugar, mas em alguns lugares, especialmente selvas, podem esconder formas mais agudas de infecções. Ferimentos abertos tratados com antibióticos de NT6 ou mais não se infeccionam, exceto numa falha crítica no teste de primeiros socorros ou de medicina. Pessoas feridas sob circunstâncias não muito limpas, e aí fica a critério do mestre, e que não receberam ou não receberem tratamento devem fazer um teste contra HT mais 3 com os seguintes modificadores. Mais 0 se tiver terra limpa, comum no ferimento, assim, se o ferimento tá sujo, mas é bobeirinha, né? Menos 2 se for esterco ou outro material infectuoso no ferimento, e menos 3 se o local abriga uma infecção especial. Esses modificadores são cumulativos e substituem os apresentados em contagem. Então, assim, se tiver um cocô que tem uma infecção muito especial, é menos 5. Em caso de fracasso, o ferimento fica infeccionado. Trate isso como qualquer outra doença. Uma infecção típica requer um teste diário de HT, modificado como descrito acima, sendo que um novo fracasso indica a perda de 1 ponto de vida. Caralho, é pesado. A maioria das infecções progride até a vítima conseguir um sucesso no teste de HT, o que acaba com a infecção ou sofrer tanto dano que ela morre. É por isso que antibióticos são muito importantes na história da humanidade. O tratamento com antibióticos de NT6 ou mais confere um bônus de mais 3 aos testes de HT. Isso normalmente interrompe a infecção antes que danos mais graves ocorram. Se drogas não estiverem à disposição ou se o paciente não estiver respondendo a elas, um cirurgião pode cortar o tecido infeccionado se o dano da infecção ainda não progrediu além de um determinado ponto. Na cabeça ou no tronco, esse limite é os pontos de vida do paciente dividido por 2. E um membro ou extremidade é igual ao dano necessário para incapacitar a parte do corpo em questão. Uma cirurgia não pode ajudar em casos de infecções mais graves que essas. O cirurgião deve fazer um teste de cirurgia, obviamente, e isso pode causar 2D pontos de dano à cabeça ou ao tronco, ou até levar à amputação de membro ou extremidade. Em caso de sucesso, a cirurgia cura a infecção. Em caso de fracasso, o dano ou a amputação ocorre, mas o paciente continua infectado. Caralho, aí realmente, assim... A pessoa pisou num cocôzão, né? Pisou num grande cocô. Idade e envelhecimento. Como discutido em idade, lá na página 20, no começo do livro, um personagem pode começar a sua carreira de aventureiro em qualquer idade que esteja dentro da expectativa de vida da sua raça. Contudo, a menos que ele tenha uma idade imutável, como a gente viu também muito tempo atrás, todos passam por um gradual declínio ao chegar numa certa idade. Então, começando aos 50 anos, um personagem deve fazer uma série de testes de envelhecimento a cada ano para verificar se a idade o está afetando. Se o jogador não anotou uma data de nascimento exata, ele deve jogar no primeiro dia de cada ano de jogo. Aos 70, ele deve jogar a cada 6 meses e aos 90, a cada 3 meses. Se tiver a vantagem e expectativa de vida ampliada, que a gente conversou também lá atrás, cada nível dobra a idade no qual um personagem deve começar a fazer os testes, 50 anos. Assim como a idade na qual ele deve fazer testes com mais frequências, que é os 70 e os 90 anos, e o intervalo de tempo entre os testes de envelhecimento, 1 ano, 6 meses e 3 meses. No caso de expectativa de vida reduzida, que também foi conversado lá atrás, cada nível reduz pela metade esses valores. Os testes de envelhecimento são uma série de 4 testes de HT, um para cada um dos 4 atributos básicos, na seguinte ordem: ST, DX, IQ e a própria HT. Um personagem não pode usar qualquer forma de sorte nesses testes. Modificadores. O nível tecnológico medicinal do mundo, menos 3. Então, por exemplo, é menos 3 se for NT0, ou mais 4 se for NT7, né? Porque aí vira o 7, menos 3. Mais 2 se o personagem estiver em ótima forma, mais 1 para boa forma, menos 1 para fora de forma e menos 2 para muito fora de forma. Em caso de fracasso, o valor do atributo em questão é reduzido em um nível.
Uma falha crítica ou qualquer resultado de 17 ou 18 provocam a perda de 2 níveis. A exceção é se um personagem com longevidade, por exemplo, considera qualquer resultado de 16 ou menos como um sucesso e qualquer resultado de 17 ou 18 como um fracasso comum, e se tiver uma HT modificada de 17 ou mais, somente um 18 indica um fracasso. Quando perde um nível de atributo devido à idade, o personagem tem seu valor em pontos de personagem reduzido. Reduz também todas as características secundárias e perícias baseadas naquele atributo para refletir o novo nível. Então, por exemplo, se a idade reduzir o IQ do personagem em 1, a sua percepção, vontade, as perícias baseadas em IQ também vai ser reduzida em 1 ponto. Se qualquer atributo chegar a 0 em função da idade, o personagem morre por causas naturais. A critério do mestre, um personagem pode perder vantagens ou adquirir desvantagens de valor equivalente em vez de perder um ponto de atributo. Então, por exemplo, a aparência física pode piorar ou o personagem pode adquirir duro de ouvido, por exemplo. Juventude artificial. Em alguns cenários, a magia ou a tecnologia é capaz de reverter o envelhecimento. Se ficar mais novo por qualquer meio, o personagem recupera todos os níveis de atributos perdidos entre sua nova idade e a idade mais velha. Renew Clinical. Isso simplesmente aumenta seu valor em pontos. Ele não precisa recomprar os níveis de atributos recuperados. Mesmo sem a magia ou alta tecnologia, é possível gastar pontos de personagem para aumentar os atributos e combater o envelhecimento. É só fazer o skincare bonitinho. Parece piada, mas não deixa de ser o caso, realmente, né? Se você quer manter sua força física que você tinha 20 anos para quando você tiver 50, você tem que treinar mais, né? Não tem que gastar mais pontos de personagem para manter o mesmo nível. Eu tenho 37. Não sou velho. É uma citação de Dennis, de Monty Python em busca do cálice sagrado. Então, galera, a gente está terminando por aqui mais esse episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. A gente espera que vocês estejam gostando da série. Se vocês tiverem e puderem nos apoiar em picpay.me/rpgnext ou em www.padrim.com.br/rpgnext, a gente agradece muito. Tem valores já bem pequenos e ajuda o projeto a se manter vivo, ajuda o Guerreiros do Bem, ajuda a gente a pagar os editores, os podcasts que saem, beleza? Então, quem puder dar uma olhadinha, a gente agradece pra caramba. Já que dá um tchau pro pessoal aqui e passa um recado se você tiver alguma coisa. Tchau, gente. Se vocês tiverem algum sintoma, vocês procuram os hospitais e leiam as bulas. E é isso. E tchau. Beleza, ok. Mas ela tá certa. Realmente, gente, assim, pelo amor de Deus, toma vacina, tá? Vamos deixar isso registrado aqui no Regras do GURPS pra datar. E datar não, porque em qualquer época que você estiver vendo isso, vai tomar o caralho da vacina, não importa a doença. Pode ser gripe, mas vai tomar vacina que vai ajudar e você vai estar fazendo bem pra todo mundo. Então, é isso. A gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.